obrigado, senhor presidente veneziano Vital do Rego, caríssimas colegas senadoras, caríssimos senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que estão nos acompanhando agora por todas as mídias da TV Senado. Pela primeira vez em 134 anos da história republicana, após o anúncio do resultado de uma eleição presidencial, milhões de brasileiros vão às ruas e continuam nas ruas, não para celebrar uma vitória, mas para protestar e manifestar indignação contra o processo eleitoral que começou a ser questionado desde quando o ex-presidente do TSE, Barroso, interferiu diretamente no poder legislativo, impedindo a aprovação do voto auditável. Toda manifestação popular pacífica que não impeça o direito de ir e vir deve ser respeitada e jamais reprimida, pois é a expressão de um dos mais legítimos direitos da cidadania consciente. Mas essa crise teve início, senhor presidente, já em 2019, quando por 6 votos a 5, o STF reinterpretou a Constituição, acabando com a prisão em segunda instância. Continuou em 2021, quando a maioria dos ministros seguiu o voto do ministro Edson Fachin, anulando as condenações do ex-presidente Lula, depois de ter sido julgado em 3 instâncias por 9 juízes com provas materiais e testemunhais inquestionáveis sobre o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que roubou 100 milhões de reais do povo brasileiro. Em julho desse ano, a Comissão de Fiscalização e Controle dessa casa, presidida pelo senador Regufe, aqui presente, realizou uma sessão histórica, pública, para discutir a transparência nas eleições. Todos os convidados compareceram. Polícia Federal, juristas, Transparência Internacional, ministro da Defesa, além de parlamentares, técnicos, que por mais de 4 horas trataram desse tema tão vital para a democracia. O único ausente foi o principal convidado, o presidente do TSE, que sequer teve a consideração de enviar técnicos ao Senado Federal para pelo menos expor os argumentos dentro do ponto de vista técnico. Acabou desrespeitando aí não apenas o Senado Federal, mas a população brasileira que nos colocou aqui para fazer questionamentos, para fiscalizar. Minha intenção inicial agora seria mencionar todos os parlamentares, cidadãos e instituições brasileiras, inclusive da imprensa, que estão sendo calados pela censura, impedidos de expressar livremente a opinião, que é um valor básico do brasileiro. Eu não poderei fazê-lo, porque a lista já é muito extensa, senador Guaraci, e não para de crescer diariamente. Tal censura imposta pelo senhor ministro Alexandre de Moraes e muitas vezes referendada pelos demais magistrados da Corte Eleitoral é flagrantemente inconstitucional, a ponto do abuso ser reconhecido por seu colega, por sua colega, a ministra Carmen Lúcia, num lamentável voto a favor da censura prévia ao Brasil paralelo, algo inédito em nossa democracia, um fato que ficou conhecido com democracia a gente vê depois do dia 30, mas depois do dia 30 a gente vê uma escalada antidemocrática. A crise chegou ao ponto de ser necessário divulgar informações sobre o que está acontecendo aqui no Brasil a partir do exterior, em países que não imperam a censura. Para encerrar, senhor presidente, agradecendo a sua boa vontade, eu volto a bradar aqui dessa tribuna que a atual legislatura da qual faço parte está, infelizmente, todos nós, envergonhando
a ilustre memória do patrono desse plenário, Rui Barbosa, cuja imagem está sobre a mesa diretora. Foi dele há mais de 100 anos o alerta para o risco de vivermos dia sob a pior das ditaduras, a ditadura do judiciário. O Senado é a única instituição que recebeu dos constituintes o poder para coibir abusos cometidos por ministros da Suprema Corte. Não fazer nada nesse momento tão grave da nossa história não é apenas uma omissão injustificável. É pior que isso. É cumplicidade deliberada com as imposições autoritárias de um único ministro, que nunca recebeu nenhum voto da sociedade. Ou essa casa toma uma atitude digna de sua responsabilidade e legitimidade perante a nação, ou assistiremos muito em breve decisões idênticas às tomadas por Daniel Ortega, para encerrar, ditador da Nicarágua, que manda prender aqueles que ousam criticar o seu governo. Portanto, urge, nesses 47 segundos que faltam, a essa casa chamar o plenário do Senado o ministro Alexandre de Moraes para se manifestar sobre a censura e as implicações sobre o pleito de 2022. Assim como torna-se mais do que necessário pautar a admissão de pelo menos um dos 25 pedidos de impeachment que deram entrada desde 2019 para o senhor ministro Alexandre de Moraes. Encerro com esse belo poema cantado pela voz de Elis Regina. Fique em silêncio, não conteste, não faça nada sobre as injustiças. Talvez você consiga continuar vivendo, afinal não está incomodando ninguém. Mas talvez um dia você não consiga mais dormir por causa dos gritos de que vem de dentro. Obrigado. Senador Girão, eu lhe agradeço, pedindo a sua compreensão em razão da chegada da nossa senadora Leila Barros, que será a responsável em proferir relatório do item 4. O senador Paim pediu pela ordem, em seguida o senador Jorge Cajuru, apenas aqui registrando até em razão e atenção à senadora Leila Barros, para que nós possamos dar a devida continuidade aos itens pautados. Sua Excelência, senador Paulo Paim, por gentileza. Presidente Vital do Rego.